Cheguei em casa e encontrei todas as minhas coisas jogadas no quintal. Minha nora apareceu na varanda e disse com um sorriso no rosto: "Decidimos fazer uma limpa. Essas coisas velhas só ocupam espaço." Olhei nos olhos dela e respondi com calma: "Então eu também vou fazer uma limpa do que não serve mais para mim." Peguei meu celular. Era hora de mostrar quem realmente mandava ali. Mas antes de continuarmos, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. Nunca vou esquecer aquele momento. Aquele instante preciso em que minha vida se partiu ao meio. Eu tinha acabado de voltar de Belo Horizonte. Tinha passado 8 dias cuidando do meu irmão mais novo, o Sebastião, que tinha acabado de fazer uma cirurgia delicada no coração. Fiquei lá no hospital, dormindo naquelas cadeiras desconfortáveis, comendo marmita fria, segurando a mão dele quando ele tinha medo. Voltei destruído. Voltei com a alma cansada. Voltei precisando de um abraço, de um café quente, de uma palavra gentil do meu filho, o Diego. Mas o que encontrei foi silêncio. Abri o portão da minha casa. Bem, da casa. Aquela casa de 3 quartos no bairro da Penha, no Rio de Janeiro, que eu comprei com o suor de 35 anos trabalhando como motorista de ônibus. Aquela casa que eu pintei de amarelo claro porque sempre sonhei com uma casa alegre. Aquela casa que dei para o meu filho há 2 anos, quando ele casou com a Jéssica, porque um pai sempre quer ver os filhos estabelecidos. E lá estavam. Todas as minhas coisas jogadas no quintal, como se fossem lixo. Minhas roupas, meus sapatos, as fotografias emolduradas da minha falecida esposa, a Conceição, o cobertor de crochê que a mãe dela fez antes de morrer, os discos de vinil que eu colecionava desde jovem, os livros que li ao longo da vida, tudo, absolutamente tudo empilhado ao lado da goiabeira que eu mesmo plantei. Fiquei paralisado. Minha mala caiu da minha mão. "O quê?" sussurrei, sentindo o ar sumir dos meus pulmões. E então ela apareceu. A Jéssica saiu de dentro da minha casa com um sorriso no rosto. Estava usando um vestido novo, desses que custam pelo menos R$ 500. O cabelo estava recém-alisado, as unhas feitas, a maquiagem impecável. Parecia que tinha acabado de sair de um salão de beleza, enquanto eu tinha acabado de sair de um hospital. "Oi, seu Manuel, que bom que voltou." Ela disse naquela voz doce e falsa que sempre usava comigo. A gente decidiu fazer uma faxina geral na casa. Sabe como é? Essas coisas antigas ocupam muito espaço e, bem, não servem mais para nada. Fiquei olhando para ela. Minhas mãos começaram a tremer. "Coisas antigas?" repeti devagar. "Jéssica, essas são minhas coisas. Tem os álbuns de foto dos meus filhos, tem os documentos pessoais, as roupas da minha finada esposa." "Ah, sim, eu sei." Ela respondeu dando de ombros como quem espanta uma mosca. "Mas a gente precisa do espaço no seu quarto. Vamos transformar ele no quarto do bebê. Diego não te contou? Estou grávida de 3 meses." Senti um soco no estômago. Grávida? E eu estava descobrindo assim, com minhas coisas jogadas no quintal? "Jéssica, eu preciso falar com o Diego", consegui dizer, embora minha voz estivesse rachando. "Ele está no trabalho, seu Manuel. Chega só lá para as 10 da noite. Mas não se preocupe, a gente deixou um cantinho para você. Vem, vou te mostrar." Ela pegou meu braço com aquela familiaridade forçada que me irritava tanto. Me levou até os fundos da casa, até o quartinho de despejo que a gente usava para guardar ferramentas e sacos de cimento. Abriu a porta. "Pronto." A gente limpou um pouquinho, colocou uma cama dobrável. "É pequeno, mas dá pro gasto. E olha, a gente precisa que você seja discreto, tá? Com o bebê vindo, não podemos ter estresse ou gente atrapalhando." Olhei para dentro daquele quarto. Não tinha mais que 2 metros por 2 metros. Cheirava a mofo. A única janela dava para um beco escuro. A cama dobrável tinha um colchão fino e manchado. Não tinha nenhum prego para pendurar roupa. Algo dentro de mim quebrou. Mas algo mais profundo, algo lá no fundo, se acendeu. Olhei nos olhos dela. "Jéssica." Falei com uma calma que eu não sabia que tinha. "Você tem razão. É hora de fazer uma limpa. Uma limpa profunda de tudo que não serve mais para mim.
O sorriso dela vacilou por um segundo. Peguei meu celular do bolso. Procurei um número que tinha guardado há anos. Dr. Mendes. Meu advogado. O que o senhor está fazendo? Jéssica perguntou, e a voz doce tinha sumido. Limpando, respondi. Exatamente o que você sugeriu. Apertei o botão de ligar. Ouvi o telefone tocar. Uma vez. 2 vezes. Enquanto esperava, olhei para Jéssica bem nos olhos. Pela primeira vez em 2 anos, não desviei o olhar. Porque naquele momento, eu entendi uma coisa. Eu tinha dado aquela casa por amor. Mas nunca, jamais, tinha dado minha dignidade. E eles estavam prestes a descobrir quem realmente mandava ali. Se você quer saber como um homem que perdeu tudo reconquistou seu poder, fique até o final dessa história. Porque o que vem agora, ninguém espera. Dr. Mendes atendeu no 3º toque. Manuel, o que aconteceu? A voz dele soava preocupada. Ele sabia que eu tinha ido cuidar do meu irmão. Dr. Mendes, preciso falar com o senhor amanhã cedo. É urgente. Falei sem tirar os olhos da Jéssica. Ela tinha perdido completamente aquele sorriso. Agora me olhava com os olhos apertados, calculando, perigosa. Você está bem? Perguntou o advogado. Não, mas vou estar. Respondi e desliguei. Jéssica cruzou os braços. Não sei o que está planejando, seu Manuel, mas vou te lembrar que esta casa pertence ao Diego, e eu sou a esposa dele. Então, se quiser continuar morando aqui, vai ter que seguir nossas regras. Cerrei os dentes. Eu queria gritar com ela que tinha comprado aquela casa com o suor de 35 anos limpando para-brisa, ouvindo o xingamento de passageiro, dirigindo 12 horas por dia, que cada tijolo daquelas paredes carregava meu sacrifício, que o Diego tinha apenas 28 anos quando dei a casa para ele, sem pedir um centavo em troca. Mas não falei nada, porque tinha aprendido uma coisa em meus 57 anos de vida. Palavras sem poder são só barulho, e eu precisava recuperar meu poder primeiro. Tudo bem, disse simplesmente. Vou ficar no quartinho de despejo. Jéssica piscou, surpresa. Acho que ela esperava briga, esperava drama, esperava que eu chorasse ou implorasse. Ah, ótimo. Fico feliz que entendeu, ela disse, recuperando um pouco da compostura. E mais uma coisa. Não tem mais espaço na geladeira para suas coisas. Então você vai ter que comprar sua própria comida e guardar no seu quarto. Não podemos ficar dividindo a cozinha toda hora também. O médico disse que eu preciso evitar estresse. Assenti devagar. Claro, sem problemas. Perfeito. Então, bem-vindo ao seu novo espaço, ela disse, e entrou na casa rebolando os quadris como se tivesse acabado de ganhar uma batalha. Fiquei sozinho naquele quartinho minúsculo. Fechei a porta, e só então, só naquele momento, permiti que as lágrimas caíssem. Chorei pelo meu irmão Sebastião. Chorei pela minha falecida esposa Conceição, que morreu faz 12 anos. Chorei pelo homem que eu tinha sido. Forte, trabalhador, orgulhoso. Chorei pelo meu filho Diego, que um dia me abraçou e disse: Pai, você é meu herói. Quando tudo isso tinha mudado, sentei naquela cama dobrável que cheirava a mofo. Olhei em volta. As paredes tinham manchas de umidade. A lâmpada pendurada num fio descascado. Não tinha nem um prego para pendurar roupa. Mas então lembrei de algo. Lembrei da minha mãe, Dona Irene, que criou 6 filhos sozinha depois que meu pai nos abandonou. Lembrei como ela dizia: Meus filhos, um homem não é forte pelo que tem. Ele é forte pelo que é capaz de reconstruir quando tudo é tirado dele. Sequei as lágrimas. Peguei meu celular e comecei a tirar fotos do quarto, das minhas coisas jogadas no quintal, de tudo. Porque se a vida me ensinou alguma coisa, é que a verdade sempre precisa de provas. Naquela noite o Diego chegou depois das 11 horas. Ouvi o carro dele estacionar. Ouvi vozes. Ouvi a risada estridente da Jéssica. Esperei. Achei que ele viria me ver, que bateria na porta do quartinho, que perguntaria como eu estava depois do velório do tio. Mas ele não veio. À meia-noite, quando não aguentei mais, saí do quarto. Caminhei descalço pelo corredor da minha casa, sentindo o piso frio embaixo dos pés. Bati na porta do quarto principal. Diego! Chamei baixinho.
Silêncio. Diego, filho, preciso falar com você. A porta abriu só uma fresta. Meu filho enfiou a cabeça para fora. Estava com olheiras profundas, mais magro do que a última vez que eu tinha visto, a camisa amarrotada. Pai, é tarde. Ele sussurrou. O que foi? O que foi? Repeti, sentindo minha voz começar a rachar. Diego, eles jogaram todas as minhas coisas no quintal. Me colocaram no quartinho de despejo. E você nem me contou que a Jéssica está grávida. Ele baixou a cabeça. Pai, eu ia te contar, mas você estava em Belo Horizonte com o tio Sebastião e eu só achei que não era o momento. E era o momento de jogar minhas coisas fora como se fossem lixo? Ele esfregou os olhos. Não é pessoal, pai. A gente só precisa do espaço. Com o bebê vindo, as coisas têm que mudar. Mudar? Olhei para ele com descrença. Diego, eu comprei essa casa. Eu dei para você porque achei que você ia querer ter sua família aqui comigo. E eu quero, pai. Mas a Jéssica, ela está estressada. A gravidez tem sido difícil. O médico disse que a gente não pode deixar ela se aborrecer. E eu? Perguntei, sentindo um nó na garganta. Eu não importo? Diego suspirou. Claro que importa, pai. Mas você tem que entender. A Jéssica é minha família agora. Minha prioridade. Você mesmo sempre falou que, quando a gente casa, a esposa vem em primeiro lugar. Cada palavra era como uma facada. Não assim, filho, sussurrei. Não assim. Pai, por favor. Estamos cansados. A gente conversa amanhã, tá? Tenta ser compreensivo. E fechou a porta. Fiquei naquele corredor tremendo. Meu filho, meu Diego, o menino cujas fraldas eu troquei, que eu ensinei a andar, que eu abracei cada vez que ele teve pesadelo. Aquele filho tinha acabado de fechar a porta na minha cara. Voltei pro quartinho de despejo como um fantasma. Mas não chorei mais, porque algo dentro de mim tinha mudado. A tristeza estava virando outra coisa. Determinação. Fúria silenciosa. A certeza absoluta de que isso não podia ficar assim. Sentei naquela cama dobrável com as anotações do meu celular abertas. Tinha algo que ninguém sabia que eu tinha. Um caderno antigo onde eu anotava todas as despesas da casa desde que dei ela pro Diego. Abri o aplicativo do banco no celular. Olhei para a conta. Comecei a passar as transações. Eram 2 da manhã. O quartinho estava em silêncio completo. O único som era o pingar de uma torneira com defeito em algum lugar da casa. Virei as páginas digitais, sentindo meu coração bater cada vez mais rápido. Eu sempre fui organizado com dinheiro. Tinha que ser. Quando você cresce pobre, aprende que cada real conta. Então, quando dei a casa pro Diego, eu pedi só uma coisa. Filho, só quero que você me mantenha informado dos gastos importantes. Não para controlar você, mas porque essa casa é seu patrimônio, e patrimônio precisa ser cuidado. Ele concordou. Durante o primeiro ano, o Diego me mostrava os recibos, me contava dos concertos. Éramos uma equipe, mas desde que casou com a Jéssica, tudo mudou. Olhei para os números de novo, sentindo o sangue subir para a cabeça. Nos últimos 9 meses, tinham sido feitas transferências enormes da conta da família. R$ 5.000 em janeiro. Reforma da sala. R$ 7.000 em fevereiro. Móveis novos. 4.500 em março, sem descrição. 7.800 em abril. Viagem para Búzios. 5.200 em maio. Compras variadas. 6.300 em junho. Decoração. 8.900 em julho. Sem descrição. 9.200 em agosto. Enxoval do bebê. Fiz a conta mentalmente. Estava difícil porque minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia segurar o celular. R$ 53.000. Mais de R$ 50.000 em 9 meses. De onde tinha saído esse dinheiro? O Diego ganhava um salário bom como engenheiro civil, uns R$ 6.000 por mês. Mas depois de pagar luz, água, gás, comida, não sobrava tanto assim. Definitivamente não o suficiente para gastar mais de 5.000 por mês em extras. Então lembrei de algo que fez meu sangue gelar. Quando dei a casa pro Diego, também deixei ele com acesso a uma conta poupança que eu mantinha há anos.
Era dinheiro da minha rescisão quando me aposentei da empresa de ônibus, mais algumas economias que juntei. Eram 68 mil reais. Disse para ele: filho, isso é para emergências. Para que você nunca passe necessidade. Com as mãos tremendo, procurei nos meus aplicativos até encontrar aquela conta. Fazia meses que eu não olhava. Confiei no meu filho. Abri o extrato. O saldo atual era R$ 9.342. De 68 mil, sobravam menos de 10 mil. Quase 60 mil reais tinham sumido em menos de um ano. E eu não sabia de nada, porque estava ocupado cuidando do meu irmão doente em Belo Horizonte, porque confiava no meu filho, porque nunca, jamais pensei que fariam isso comigo. Senti o quartinho girar. Tive que me apoiar na parede com manchas de umidade. Mais de 50 mil reais desaparecidos. E eu não tinha ideia de nada porque estava cuidando da minha família. Mas o dinheiro não era o pior. O pior era perceber que tinham me usado. Tinham me expulsado da minha casa. Tinham me humilhado com o dinheiro que eu mesmo dei. Levantei do chão. Minhas pernas estavam fracas, mas andei até a janela do quartinho. Lá fora, no beco escuro, conseguia ver a luz da cozinha da Dona Lourdes, a vizinha. Ela sempre acordava cedo para fazer pães para vender antes de ir trabalhar. Era uma mulher mais velha como eu, viúva como eu, uma pessoa que trabalhou a vida inteira para criar os filhos. E naquele momento precisei falar com alguém. Vesti uma calça por cima do short que estava usando para dormir. Coloquei um chinelo. Saí do quartinho silenciosamente e atravessei os 20 metros que separavam minha casa da dela. Bati de leve na porta da cozinha. Quem é? A voz da Dona Lourdes perguntou. Sou eu, Lourdes, o Manuel. A porta se abriu imediatamente. Dona Lourdes me olhou com preocupação. Ela sabia que eu tinha voltado do velório. Manuel, o que você está fazendo acordado a essa hora? Entra, entra. Entrei na cozinha pequena e quentinha dela. Cheirava a massa de pão, a café fresco, a manteiga quente. Cheirava a lar. Cheirava ao que minha casa costumava cheirar. Café? Ela ofereceu, já servindo uma xícara sem esperar resposta. Sentei na mesinha velha de fórmica dela. Dona Lourdes colocou o café na minha frente e sentou do outro lado. Lourdes, sussurrei. Preciso que você me conte a verdade. Você viu alguma coisa estranha na minha casa esses últimos meses? Ela suspirou fundo. Pegou minhas mãos nas dela, ásperas e calejadas de tanto trabalho. Manuel, eu não queria falar nada porque você estava em Belo Horizonte com seu irmão doente. Mas sim, vi coisas. Que coisas? Dona Lourdes hesitou. Então falou com uma voz mais baixa, como quem conta um segredo doloroso. Sua nora, a Jéssica. Ela não trabalha, né? Não. O Diego disse que ela não precisa trabalhar, que ele ganha o suficiente. Pois é, Manuel. Mas essa menina troca de carro a cada 15 dias. Não é o mesmo. Já vi um carro vermelho, um branco, um cinza. E as sacolas que ela tira do porta-malas são daquelas lojas caras do shopping. As que custam milhares de reais. Senti um arrepio. E o Diego? Vejo seu filho sair muito cedo e voltar muito tarde. Ele está magro, Manuel. Muito magro. Parece cansado. Parece que não está comendo direito. Mais alguma coisa? Dona Lourdes mordeu o lábio. Então falou numa voz ainda mais baixa. Outro dia vi uns homens virem com um caminhão. Levaram seus móveis, os antigos, aqueles de madeira trabalhada que eram da sua finada Conceição. Sua nora estava lá, sorrindo, contando dinheiro. A xícara de café caiu da minha mão. Quebrou no chão. Aqueles móveis, aquelas malditas peças de mobília, eram herança da minha sogra. Móveis com mais de 70 anos. Móveis que a avó da Conceição trouxe de Minas Gerais quando se mudou para o Rio. Móveis que valiam uma fortuna, não pelo dinheiro, mas pela história. Quanto tempo faz? Perguntei com a voz morta. 3 semanas, Manuel, quando você estava em Belo Horizonte. Fiquei em silêncio. Dona Lourdes se levantou para limpar o café derramado, mas eu mal ouvia. Na minha cabeça, as peças do quebra-cabeça estavam se juntando. O dinheiro sumido, os gastos excessivos, os móveis vendidos, minhas roupas jogadas no quintal,
O quartinho de despejo. A Jéssica não estava só me expulsando da casa. Ela estava me apagando. Apagando minha história, minhas memórias, minha existência. E meu filho estava deixando. Voltei para o quartinho quando o sol começava a nascer. Sentei naquela cama dobrável com os extratos bancários no celular e meu caderno de anotações no colo. E tomei uma decisão. Se eles queriam jogar desse jeito, eu ia jogar também. Mas pelas minhas regras. Porque eles não sabiam de uma coisa muito importante. Eles não sabiam que a casa ainda estava no meu nome. O Diego nunca tinha feito a transferência oficial no cartório. Eu tinha dado para ele de palavra, mas legalmente a casa ainda era minha. 100% minha. Às 9 da manhã em ponto, eu estava batendo na porta do escritório do Dr. Mendes. Tinha me lavado na torneira do quintal porque a Jéssica tinha trancado a porta do banheiro principal para que eu não usasse a água quente dela. Tinha vestido minha melhor calça social e uma camisa que consegui encontrar no meio das minhas coisas jogadas. Porque aprendi uma coisa ao longo desses anos. Quando você vai lutar pelo que é seu, precisa ter dignidade. Dr. Mendes me recebeu com um abraço longo e apertado. Manuel, meu amigo, sinto muito pelo seu irmão. O Sebastião era um cara especial. Obrigado, doutor. Mas não vim falar sobre isso, vim por outra coisa. Sentamos no escritório dele, cheio de livros e diplomas. Ele serviu água e esperou pacientemente que eu começasse. Tirei meu caderno, os extratos bancários, as fotos das minhas coisas no quintal. Tudo. E contei tudo. Enquanto eu falava, vi o rosto do Dr. Mendes se transformar. De preocupação para surpresa. De surpresa para indignação. Quando terminei, ele se recostou na cadeira esfregando o queixo. Manuel, isso é sério, muito sério. Eu sei. Seu filho tem acesso livre a essas contas? Dei o cartão para ele anos atrás. Mas a conta está no meu nome. Ele só tem um cartão adicional. O advogado assentiu devagar, pensando. Certo, vamos por partes. Primeiro a casa. Você tem a escritura? Sim, aqui. Tirei o documento da minha bolsa. Tinha guardado como um tesouro. Ele revisou cuidadosamente, virando cada página com atenção profissional. E então sorriu. Não era um sorriso de alegria. Era o sorriso de um estrategista. Manuel, sabe o que temos aqui? O quê? A escritura está 100% no seu nome. O Diego nunca fez a mudança oficial de propriedade no cartório. Senti meu coração pular. Mas eu dei para ele. Foi um presente. Sim, mas legalmente um presente de imóvel precisa de um ato formal em cartório. Você deu permissão para ele morar lá. Você deu o que chamamos na lei de comodato. Basicamente você emprestou a casa. Mas a casa continua sendo sua. Pela primeira vez em dias, senti algo parecido com esperança. Então isso significa o quê? Significa que você pode revogar essa permissão quando quiser. É sua propriedade. Eles são, falando juridicamente, seus inquilinos sem contrato, sem direitos permanentes. Fiquei em silêncio, processando essa informação. E o dinheiro? Perguntei. Os 53 mil que sumiram? O advogado revisou os extratos bancários com cara séria. Aqui tem algo muito interessante. Olha essas transferências. Muitas foram feitas com assinatura eletrônica. Você autorizou essas transações? Não, nunca. E o Diego tem acesso total à conta? Sim, porque eu dei. Queria que ele tivesse uma segurança financeira. Dr. Mendes juntou as mãos sobre a mesa. Manuel, isso é delicado. Se o Diego fez essas transferências sem sua autorização expressa, poderia ser considerado apropriação indébita. Tecnicamente, é fraude familiar. As palavras caíram como pedras. Fraude. Meu próprio filho. Não quero mandar ele para a cadeia, doutor. Falei rapidamente. Só quero justiça. Só quero que as coisas sejam certas. E vão ser. Mas você precisa recuperar seu poder de negociação. E para isso, precisamos fazer alguns movimentos. Ele pegou um bloco de anotações e começou a escrever. Aqui está o que vamos fazer. Primeiro, hoje mesmo vamos mudar todas as senhas das suas contas bancárias. Você vai ser o único com acesso. Assenti. Segundo, vamos fazer um inventário oficial de tudo que estava naquela casa quando você deu para o Diego.
incluindo aqueles móveis antigos que foram vendidos. Você vai registrar formalmente a venda não autorizada dos seus bens. Posso fazer isso? Claro que pode, porque você nunca tirou seu nome da escritura. Legalmente, tudo naquela casa ainda era seu. Senti a força voltando para o meu corpo. Terceiro, vamos notificar formalmente o Diego que ele precisa desocupar o imóvel em 30 dias. Ou, alternativamente, assinar um contrato de aluguel formal com cláusulas muito claras e pagamento de aluguel mensal. Aluguel? Perguntei surpreso. Para o meu próprio filho? O advogado me olhou com aqueles olhos sábios que tinham visto 1000 casos como o meu. Manuel, seu filho te expulsou da sua casa. Te colocou num quartinho de despejo. Gastou seu dinheiro sem pedir. Vendeu seus móveis de família como se fossem lixo. Você realmente acha que ele merece continuar morando lá de graça? Ele estava certo. Completamente certo. E se ele recusar? Perguntei. Aí começamos o processo de despejo. E acredite, com as evidências que você tem, um juiz vai decidir a favor de você em menos de 4 meses. Olhei pela janela do escritório. Lá fora, o Rio de Janeiro seguia seu ritmo normal. Trânsito, vendedores ambulantes, gente indo para o trabalho. Vida normal. E ali estava eu, prestes a mudar completamente o rumo da minha vida. Tem mais alguma coisa? Dr. Mendes perguntou, me tirando dos pensamentos. Pensei cuidadosamente. Sim, eu tenho um apartamento pequeno na Zona Norte. Comprei com meu marido na época em que a gente se casou. A gente aluga ele faz anos. Quanto você recebe de aluguel? R$ 1.800 por mês. E para onde vai esse dinheiro? Para uma conta diferente. Uma conta que abri anos atrás justamente para as despesas de manutenção do apartamento. O Diego não sabe dessa conta. Dr. Mendes sorriu abertamente. Perfeito. Então você tem renda própria. Isso muda tudo. Significa que você pode viver de forma independente se decidir não voltar para aquela casa. A ideia me atingiu como um raio. Viver sozinho. Aos 57 anos. Depois de uma vida inteira cuidando dos outros. Dr. Mendes, falei devagar. Não sei se consigo. Manuel? Ele me interrompeu com uma voz firme e mais gentil. O que você quer? De verdade, no fundo do seu coração. O que você quer? Fiquei em silêncio. O que eu queria? Queria que meu filho me pedisse desculpas. Queria que me tratasse com o respeito que eu merecia. Queria recuperar minha casa, meu espaço, minha dignidade. Mas, acima de tudo, queria que entendessem que eu não era um fardo. Não era uma coisa velha para ser descartada. Não era um estorvo. Eu era Manuel Costa. Um homem que trabalhou 40 anos sem parar. Um pai que criou 3 filhos sozinho, depois que a mulher morreu. Um homem que merecia respeito. Quero justiça, falei finalmente. Quero que aprendam que não se trata as pessoas assim. Especialmente não sua própria família. Dr. Mendes assentiu. Então vamos dar exatamente isso. Mas, Manuel, preciso que você esteja preparado. Isso vai doer. Vai ter lágrimas, gritos, súplicas. O Diego vai tentar te fazer sentir culpado. A Jéssica vai inventar histórias. Vão dizer que você é um pai ruim, que é egoísta, que é louco. Já dizem, sussurrei. Mas agora vai ser pior. Porque agora você está reagindo. E quando você reage, as pessoas mostram suas verdadeiras cores. Respirei fundo. Estou pronto. Tem certeza? Pensei na minha mãe, Dona Irene. Pensei em como ela criou 6 filhos sozinha trabalhando como faxineira. Pensei em como ela nunca baixou a cabeça, nunca aceitou desrespeito, nunca deixou ninguém pisar nela. Sim, falei com voz firme. Estou pronto. Saí do escritório do Dr. Mendes 3 horas depois. Na minha bolsa, carregava novos documentos, senhas trocadas, um plano de ação detalhado. E mais importante, carregava a esperança. Caminhei pelas ruas do centro do Rio. Comprei um café e um pão de queijo numa padaria. Sentei num banco da praça e comi devagar, observando as pessoas passarem. E pela primeira vez em semanas sorri, porque eles pensavam que tinham me derrotado, pensavam que tinham me quebrado, pensavam que eu era um velho fraco que ia baixar a cabeça
e aceitar seu destino, mas estavam muito, muito enganados. Eu não era um homem derrotado. Era um homem se preparando para a guerra, e eles não faziam ideia do que estava por vir. Voltei para casa por volta das 6 da tarde. Carregava 3 sacolas de compras. Tinha comprado o que precisava para preparar comida no quartinho. Um fogareiro elétrico pequeno, pratos descartáveis, um potinho pequeno, alguns mantimentos básicos. Se eles queriam que eu vivesse como inquilino, eu ia viver, mas com dignidade. Quando entrei, ouvi vozes na sala. Muitas vozes. Espiei cuidadosamente. A Jéssica estava lá, toda arrumada num vestido rosa bebê apertado. Ao lado dela estavam os pais. O senhor Armando, um homem gordo de bigode e ar de importância. E a dona Cláudia, uma mulher magra e elegante que sempre me olhava como se eu fosse algo grudado no sapato dela. O Diego também estava, de camisa social e calça de alfaiataria, desconfortável, puxando o colarinho como se estivesse sufocando. Seu Manuel, a Jéssica cantarolou quando me viu com aquela voz doce e falsa. Que bom que chegou. Preparei um jantar. Meus pais queriam entender melhor nossa situação. Nossa situação. Como se fosse um problema que precisava ser resolvido. Boa noite, cumprimentei brevemente, tentando passar direto para o quartinho. Ah, não. Jéssica se aproximou, pegando meu braço com firmeza. Eu já preparei tudo. Seria uma falta de educação você não participar. Além disso, precisamos conversar sobre algumas coisas importantes. Não tinha escolha. Sentei à mesa da sala de jantar. Minha mesa. A que eu comprei num antiquário 15 anos atrás. A Jéssica serviu o jantar com um sorriso perfeito. Frango assado, arroz de forno, salada. Tudo com cara deliciosa. Tudo cheirando a lar. Mas a atmosfera era tensa como uma corda de violão prestes a estourar. Então, seu Manuel, o senhor Armando começou, limpando a boca com o guardanapo. Minha filha me contou que houve alguns mal-entendidos ultimamente. Mal-entendidos, repeti, medindo cada palavra. Sim, bem, a dona Cláudia interveio com aquela voz afiada. A Jéssica disse que você se sentiu deslocado. Mas precisa entender, seu Manuel, que os jovens precisam do espaço deles. Especialmente agora, com o bebê a caminho. Segurei os talheres com força. Entendo perfeitamente a necessidade de espaço. O que não entendo é por que minhas coisas foram jogadas no quintal sem me consultarem. Ah, seu Manuel, vamos superar isso. Jéssica fez um gesto dramático com a mão. Já pedi desculpas por isso. Foi uma falha de comunicação. Uma mentira. Ela nunca tinha pedido desculpas. E sobre o quarto, o senhor Armando continuou. Bem, acho que foi muito generoso do Diego e da Jéssica terem arrumado um espaço para você. Tem muita gente da sua idade que não tem nem isso, que vai para asilo. Gente da minha idade. Como se eu fosse um fardo, um estorvo, uma coisa velha que precisava ser descartada. Aliás, dona Cláudia acrescentou, sobre isso, não seria mais confortável para você pensar em facilitar as coisas para todo mundo? Existem residenciais muito bonitos com enfermeiros, atividades, gente da sua idade. Não seria mais adequado? Ali estava. O verdadeiro motivo daquele jantar. Eles queriam me convencer a ir para um asilo. Olhei para o Diego. Meu filho continuava olhando para o prato. Nem levantava a cabeça. Diego, falei com voz firme. O que você acha disso? Ele finalmente ergueu o rosto. Seus olhos estavam cansados, vazios. Pai, eu só quero que todo mundo fique bem, que tenha paz. Paz? Repeti. Você está me pedindo paz enquanto planeja me mandar para um asilo? Não é um asilo, pai, ele murmurou. São comunidades de convivência, com jardins, com... Não me interessa. Cortei. Silêncio caiu sobre a mesa como uma lápide. O senhor Armando pigarreou, desconfortável. Seu Manuel, entendo que isso seja difícil para você, mas precisa ser realista. O Diego e a Jéssica estão construindo a família deles. E você, bem, já completou seu ciclo. Criou seus filhos. Agora é hora deles viverem a vida deles. Cada palavra era um tapa,
Mas o pior ainda estava por vir. E sobre a questão econômica, Dona Cláudia continuou, num tom de quem discute negócios. A Jéssica mencionou que houve algumas confusões com as contas bancárias. Lá estava o verdadeiro motivo do jantar. Eles tinham percebido que não conseguiam mais tirar dinheiro. Não houve confusões. Falei com voz clara. Simplesmente troquei as senhas das minhas contas, como deveria ter feito desde o começo. Jéssica largou os talheres com um barulho teatral. Está vendo, Diego? Eu te falei que seu pai estava agindo de forma estranha. Por que você faria isso, seu Manuel? Aquele dinheiro é da família. Aquele dinheiro é meu, respondi, sentindo meu sangue ferver. Dinheiro que eu economizei por 40 anos. Dinheiro que vocês gastaram sem minha permissão. 53 mil reais em 9 meses. No que gastaram, Jéssica? O rosto dela ficou branco. Depois vermelho. Depois roxo. Como ousa? Como ouso? Levantei da cadeira. Como ouso pedir conta do meu próprio dinheiro? Perguntai em que gastaram. Questionar por que venderam os móveis da minha falecida esposa sem minha autorização? Pai, por favor. Diego também se levantou, as mãos estendidas. Não faça isso. Não na frente deles. Na frente deles? Olhei para ele com incredulidade. Diego, eles vieram aqui me convencer a ir para um asilo. E você está preocupado com aparências? O senhor Armando bateu o punho na mesa. Senhor, está sendo muito mal educado. Viemos aqui como família para encontrar uma solução civilizada. Civilizada? Soltei uma risada amarga. Jogar minhas coisas no quintal é civilizado? Vender os móveis da minha sogra é civilizado? Tirar 53 mil reais de mim sem perguntar é civilizado? Esse dinheiro era para casa. Jéssica gritou, sem mais nenhuma doçura na voz. Para melhorar a casa. Para valorizar o imóvel. Essa casa já vale muito, disse, pronunciando cada palavra com cuidado. E ainda é minha. O silêncio foi absoluto. Jéssica piscou, confusa. O quê? Você ouviu. Esta casa está no meu nome. Nunca fizemos a transferência oficial de escritura. O Diego mora aqui com minha permissão. Uma permissão que posso revogar quando quiser. Vi a cor sumir do rosto da Jéssica. Como o senhor Armando e a dona Cláudia se entreolharam em pânico. Como o Diego afundou na cadeira, a cabeça nas mãos. Não, não pode ser. Jéssica sussurrou. O Diego me disse que a casa era dele. Ele prometeu antes de casar. Bom, ele mentiu para você. Falei friamente. Ou simplesmente nunca fez a papelada. O fato é, esta casa é legalmente minha. Cada tijolo, cada janela, cada centímetro. Jéssica se virou pro Diego como um animal selvagem. Me diz que não é verdade. Diego, me diz que essa velha lhe está mentindo. Diego levantou a cabeça devagar. Tinha lágrimas nos olhos. É verdade, sussurrou. Eu nunca terminei a papelada. Achei que não tinha pressa. Que a mãe nunca, que ela nunca iria. Nunca iria o quê? Jéssica gritou. Nunca ia descobrir? Nunca ia reclamar? Você me disse que tinha uma casa. Me prometeu. Casei com você porque você disse que tinha patrimônio. E ali estava. A verdade nua e crua. Jéssica não tinha casado com meu filho por amor. Tinha casado pela casa. Pela minha casa. Dona Cláudia se levantou, indignada. Isso é inaceitável. Armando, vamos embora. Não vou ficar aqui ouvindo essas acusações. Não são acusações. Falei com calma. São fatos. E tenho documentos para provar tudo. O senhor Armando apontou o dedo para mim. O senhor é um pai péssimo. Um pai de verdade não faria isso com o próprio filho. Essas palavras doeram. Doeram mais do que eu podia admitir. Mas não ia deixar que me machucassem mais. Um pai de verdade ensina os filhos a respeitar, a valorizar, a ser honestos. Eu fiz tudo isso. Se o Diego não aprendeu, não é culpa minha. É dele. Me virei e caminhei em direção ao quartinho. Atrás de mim ouvi o caos. Jéssica chorando histericamente. Dona Cláudia gritando insultos. Senhor Armando exigindo explicações. Diego tentando acalmar todo mundo. Fechei a porta do quarto e encostei nela, tremendo. Tinha sido o confronto mais difícil da minha vida.
mas também o mais necessário. E era só o começo. Naquela noite, por volta das 11 horas, ouvi batidas violentas na porta do quarto. Pai, abre! A gente precisa conversar. Era o Diego, não abri. Pai, por favor, a Jéssica está muito nervosa. O médico disse que ela não pode se estressar por causa do bebê. Ainda não abri. O que você quer que eu faça? Implorar perdão de joelhos? Chorar? Me diz o que você quer e eu faço, mas por favor, não tira a casa da gente. Abri a porta de uma vez. O Diego estava um trapo. Cabelo desarrumado, olhos vermelhos, camisa amassada. E pela primeira vez não senti pena nenhuma. Senti decepção. Diego, falei com voz calma. Vou te falar uma coisa e quero que escute com atenção. Eu nunca quis tirar nada de você. Dei essa casa por amor. Dei meu dinheiro por generosidade. Dei meu espaço pela família. Eu sei, pai. Eu sei. Mas você me tratou como lixo. Me humilhou, roubou de mim, mentiu pra mim. E quando voltei destruído do velório do meu irmão, me jogou na rua. Foi erro da Jéssica. Eu não sabia que... Você sabia. Levantei a voz. Você sabia e não fez nada. Fechou a porta na minha cara. Me disse que ela era sua prioridade, me disse pra entender. Diego caiu de joelhos na minha frente. Me perdoa. Soluçou. Me perdoa, pai. Fui um covarde. Fui um filho péssimo. Mas te imploro, não deixa a gente na rua. Olhei pra ele ali, ajoelhado, chorando. E algo dentro de mim se partiu. Mas não de dor. De clareza. Esse não era mais meu menininho. Era um homem que tinha feito escolhas. E precisava viver com as consequências dessas escolhas. Não vou deixar vocês na rua. Falei finalmente. Mas as coisas vão mudar drasticamente. O que for, pai. O que for. Amanhã você vai comigo no escritório do Dr. Mendes. E vamos assinar um contrato com regras claras. Sim, sim. O que você quiser. E a Jéssica vai devolver cada centavo que gastou do meu dinheiro. Ou ela paga ou você paga, mas vai ser pago. Diego assentiu desesperadamente. Sim, sim, o que for. Agora vai. Estou cansado. Ele se levantou devagar. Antes de sair, me olhou com olhos de cachorro espancado. Você me odeia, pai? A pergunta me pegou de surpresa. Não, Diego. Falei com tristeza. Não te odeio, mas também não te reconheço mais. O filho que criei nunca teria feito isso comigo. Fechei a porta. E pela primeira vez em dias dormi tranquilo, porque sabia que tinha vencido a primeira batalha. Mas a guerra estava apenas começando. Na manhã seguinte, o Diego e eu fomos para o escritório do advogado. Mas ele não veio sozinho. A Jéssica veio grudada no braço dele como um carrapato. Usava óculos escuros que cobriam metade do rosto e segurava um lenço na mão, pronta para o drama. Quando me viram sentado na sala de espera, a Jéssica parou de repente. Ele vai. Ela sussurrou para o Diego, mais alto o suficiente para eu ouvir. É o escritório do advogado dele, Jéssica. Diego respondeu com voz cansada. Dr. Mendes nos recebeu no escritório. O rosto dele estava profissional, sério, impenetrável. Bom dia, senhor Manuel, senhor Diego, senhora Jéssica. Por favor, sentem-se. Sentamos. Jéssica não parava de olhar em volta com desconfiança, como um animal enjaulado procurando uma saída. Muito bem, o advogado começou. Chamei vocês aqui porque existem questões legais que precisamos resolver formalmente. Primeira coisa, vamos esclarecer a situação do imóvel. Ele colocou uma cópia da escritura da casa sobre a mesa. Como podem ver aqui, a casa localizada na Rua das Acácias, número 247, está registrada 100% em nome do senhor Manuel Costa. Não existe outro proprietário. Jéssica arrancou os óculos. Isso é impossível. O Diego me disse que... O que o Diego te disse é irrelevante. O advogado a interrompeu com um tom afiado. Os fatos legais são estes. O senhor Manuel é o único dono. Vocês moram lá por permissão verbal, o que em termos jurídicos chamamos de comodato. Mas eu sou a nora dele. É minha casa também. Jéssica insistiu, a voz ficando mais aguda. Não, senhora. Nenhum centímetro dessa propriedade está no seu nome. Isso é verdade. Jéssica perguntou, se virando para o Diego. Meu filho baixou a cabeça. É.
E quando você ia me contar? Achei que a gente resolveria a papelada depois do casamento. Mas com o trabalho e... Não quero saber das suas desculpas. Jéssica gritou pulando da cadeira. Você me disse que tinha uma casa, me prometeu. Casei com você porque você disse que tinha patrimônio. Aquelas palavras fizeram Diego empalidecer. Jéssica, calma. Por favor, pensa no bebê. O bebê? Ela deu uma risada sem humor. Certo. O bebê que vai nascer numa casa que nem é sua. Dr. Mendes bateu levemente na mesa. Senhora, por favor, sente-se. Ainda temos mais assuntos para discutir. Jéssica se jogou de volta na cadeira, respirando pesado. Segunda questão. O advogado continuou. As retiradas não autorizadas das contas bancárias do Sr. Manuel. Ele colocou os extratos bancários que eu tinha dado na mesa. Nos últimos 9 meses, um total de R$ 53.200 foi retirado dessas contas. O Sr. Manuel nunca autorizou essas transações. Eu não peguei esse dinheiro. Diego se defendeu imediatamente. Eu só... As transferências foram feitas com o cartão que está no seu nome, o advogado disse. Isso te torna legalmente responsável. Mas foi a Jéssica quem usou o cartão. Emprestei para ela porque ela disse que precisava. O quê? Jéssica o encarou com olhos arregalados. Agora você vai jogar a culpa em mim? Você foi quem comprou os móveis novos, quem organizou a viagem para Búzios, quem gastou R$ 6.000 em roupas. Porque você me disse que a gente tinha dinheiro, que meu pai tinha dado tudo aquilo. Eu disse que ele tinha emprestado, não dado de presente. Ver eles brigando assim deveria me dar satisfação. Mas só me trouxe tristeza. Chega. Falei com voz firme. Os dois ficaram em silêncio imediatamente. Não me importa quem gastou o dinheiro. Vocês dois são responsáveis, e esse dinheiro vai ser devolvido. Todo. Até o último centavo. Pai, a gente não tem R$ 53.000, Diego disse desesperado. Meu salário mal cobre. Então vão pagar em parcelas, com juros. O doutor vai elaborar um plano de pagamento. Juros? Jéssica soltou uma risada histérica. Você vai cobrar juros do seu próprio filho? Vou cobrar juros da pessoa que roubou meu dinheiro. Sim, não é roubo, é dinheiro de família. Era meu dinheiro de aposentadoria. Falei sentindo minha voz rachar. Dinheiro que ganhei limpando para-brisas e dirigindo o ônibus por 40 anos. Dinheiro que ia usar para os meus gastos médicos quando ficasse velho. E vocês gastaram em viagens e roupas. Jéssica abriu a boca para responder, mas nenhuma palavra saiu. Tem mais uma coisa, Dr. Mendes continuou. Os móveis antigos que foram vendidos sem autorização. Segundo o Sr. Manuel, eram peças com mais de 70 anos. Herança de família. Por quanto vocês venderam? Silêncio absoluto. Por quanto? Repeti. Diego engoliu em seco. R$ 2.000. Senti o mundo parar. R$ 2.000? Sussurrei. Vocês venderam os móveis da minha sogra. Peças de mogno maciço trabalhado à mão. Móveis que valiam mais de R$ 15.000. Por 2.000? O comprador disse que estavam muito velhos, que precisavam de restauração. Diego murmurou. Porque eram antiguidades. Explodi, levantando da cadeira. Por isso valiam tanto. Aqueles móveis eram a última herança que eu tinha da minha sogra. Não importa mais. Jéssica disse com raiva. Eram só móveis velhos. Algo dentro de mim estourou, mas não de tristeza, de fúria. Me aproximei da Jéssica devagar. Ela se encolheu na cadeira com medo. Só móveis velhos. Repeti com uma voz perigosamente baixa. Minha sogra trouxe esses móveis de Minas Gerais num caminhão de carga em 1962. Minha esposa poliu eles todo domingo depois da missa. Eu ensinei o Diego a ler naquela mesa. Fizemos jantar de família lá por 35 anos. Eu não sabia. Jéssica gaguejou. Você não sabia porque nunca perguntou. Porque para você, qualquer coisa que não seja nova e cara não vale nada. Igual a mim. Um velho inútil. Um peso. Um estorvo. Não é verdade. Não? Peguei meu celular e mostrei as fotos que tinha tirado. Olha isso, olha. Minhas coisas jogadas no quintal. Minhas fotos, minhas roupas, as lembranças do meu marido morto.
tudo jogado como lixo. Jéssica olhou para as fotos e ficou branca. Achei que eram coisas que você não usava mais. E por isso jogou fora sem me perguntar, sem esperar eu voltar do velório do meu irmão. A gente precisava de espaço para o bebê. Vocês tinham a casa inteira. Gritei. Uma casa de 3 quartos. Por que precisavam do meu quarto? Por que precisavam me humilhar? Jéssica cobriu o rosto com as mãos e começou a chorar. Mas não me comoveu mais. Tinha visto demais. Sofrido demais. Dr. Mendes, falei, me virando para ele. Quero eles fora da minha casa, quero começar o processo de despejo. Não! Diego gritou, pulando da cadeira. Pai, por favor, a gente não pode sair. A Jéssica está grávida, não temos para onde ir. Deviam ter pensado nisso antes de me tratarem do jeito que trataram. Senhora Manoel, o advogado interveio. Legalmente, posso começar o despejo hoje. Eles têm que desocupar em 30 dias. Isso deixa a gente na rua. Jéssica soluçou. Com um bebê a caminho. Que tipo de sogro você é? Essas palavras me atingiram como um soco. Que tipo de sogro eu era? Um que tinha perdido tudo. Um que tinha sido traído. Um que estava cansado de ser pisado. Mas então olhei para Jéssica. Realmente olhei para ela. E vi medo genuíno nos olhos dela. Vi uma mulher jovem e boba que tinha cometido erros terríveis, mas que estava grávida, que ia trazer meu neto para o mundo. Suspirei fundo. Não vou deixar vocês na rua, falei finalmente. Mas é o seguinte que vai acontecer. Vocês vão assinar um contrato formal de aluguel. Vão pagar R$ 1.500 por mês. Vão me devolver os 53 mil em parcelas de R$ 1.200 por mês durante 5 anos. E se atrasarem um único mês, eu despejo sem pensar 2 vezes. 1.500 de aluguel mais 1.200 de dívida? Isso é R$ 2.700 por mês. Diego exclamou. A gente não vai conseguir pagar. Então, a Jéssica vai ter que trabalhar como o resto do mundo. Estou grávida. Eu trabalhei até o 9º mês de gravidez com o Diego, lavando o chão de joelhos. Então não me venha com desculpas. Jéssica me olhou com ódio puro. Você vai se arrepender disso. Ela sibilou. Quando seu neto nascer, você não vai conhecer ele. Não vamos deixar você chegar perto. Vai morrer sozinho e amargado. As palavras doeram, mas não iam mais me controlar. Se essa é minha cruz para carregar, vou carregar, respondi. Mas nunca mais vou ser escravo na minha própria casa. Dr. Mendes preparou os documentos ali mesmo. O Diego assinou com mãos trêmulas. A Jéssica se recusou a assinar no começo, mas o Diego a forçou. Quando saímos do escritório, eles foram embora no carro deles sem dizer uma palavra. Fiquei na calçada respirando o ar fresco da manhã. Tinha vencido, mas não me sentia vitorioso. Me sentia vazio, destruído, porque tinha recuperado minha casa, mas tinha perdido meu filho. E não sabia se algum dia ia conseguir me perdoar por isso. Mas a história não termina aí. Porque 4 dias depois, algo aconteceu que mudou tudo de novo. E dessa vez foi pior do que eu jamais imaginei. 4 dias depois de assinar o contrato, acordei no quartinho de despejo com uma dor no peito que não era normal. Não era tristeza. Era algo físico, real, aterrorizante. Uma pressão apertando como se alguém estivesse torcendo meu coração com as mãos. Tentei sair da cama, mas minhas pernas não respondiam. Não conseguia colocar ar nos pulmões. O quarto começou a girar. Socorro! Sussurrei, mas minha voz mal saiu. Tentei bater na parede para alguém me ouvir. 1 vez, 2. Na terceira tentativa, meu braço caiu sem força. Tudo ficou preto. Acordei numa cama de hospital. As luzes fluorescentes machucavam meus olhos. Havia um bip constante de uma máquina ao meu lado. Sentia uma agulha no braço conectada a um soro. Acordou, ouvi a voz de uma mulher. Uma enfermeira se aproximou checando minha pressão e pulso. Como está se sentindo, Sr. Manuel? O que aconteceu? Consegui falar com voz rouca. O senhor teve um infarto leve. Sua vizinha te encontrou desmaiado e chamou a ambulância. Teve muita sorte de estar vivo. Dona Lourdes, meu anjo da guarda. Quanto tempo?
Está aqui há 10 horas. Já notificamos sua família. 2 dos seus filhos chegaram há 1 hora. Vieram de São Paulo e Brasília. 2 filhos? E o Diego? Perguntei. A enfermeira hesitou por um momento. Seu filho Diego foi notificado há 8 horas. Ele não veio. Essas palavras doeram mais que o infarto. Meu filho, o que morava a 20 minutos do hospital, não tinha vindo. Mas meus outros filhos, a Marina e o Jorge, que moravam a centenas de quilômetros, largaram tudo para vir. Quero ver eles, falei. Claro. Só por alguns minutos, tá? O médico disse que você precisa evitar emoções fortes. A enfermeira saiu e segundos depois eles entraram como furacões. A Marina, minha filha do meio, 39 anos, advogada, sempre tão séria e organizada. Mas agora seus olhos estavam vermelhos e inchados de chorar. O Jorge, meu filho mais novo, 36 anos, engenheiro como o Diego, mas com um coração completamente diferente. O cabelo dele estava bagunçado e a camisa abotoada errada, como se tivesse se vestido com pressa. Pai! Marina correu para mim e me abraçou cuidadosamente, como se eu fosse feito de vidro. Graças a Deus. A gente achou que ia te perder. Jorge pegou minha mão livre e apertou forte. Que susto, pai. A dona Lourdes ligou chorando, dizendo que te encontrou desmaiado no chão. Não queria preocupar vocês, sussurrei. Preocupar? Marina limpou as lágrimas com raiva. Você quase morreu, pai. O médico disse que foi um milagre a dona Lourdes te achar quando achou. Mais 10 minutos e você... Ela não terminou a frase. Não precisava. Mas a gente não entende, Jorge disse sentando na beirada da cama. O médico disse que isso foi causado por estresse extremo. O que está acontecendo? Por que tanto estresse? Olhei para os 2, meus filhos, tão diferentes do Diego em tantos aspectos. E contei tudo. Contei sobre minha chegada do velório. Minhas coisas no quintal, quartinho de despejo, a Jéssica. O dinheiro sumido. Os móveis vendidos, tudo. Enquanto falava, vi as expressões dos meus filhos mudarem. De preocupação para incredulidade. De incredulidade para horror. De horror para fúria absoluta. O quê? Marina gritou, pulando da cadeira. O Diego fez o quê? Vou matar ele. Jorge se levantou também. Vou lá agora e... Jorge, não. Tentei pará-lo com a pouca força que tinha. Já está resolvido. A gente assinou um contrato com o Dr. Mendes. O Dr. Mendes sabe disso? Marina perguntou. Sim, ele está me ajudando. Marina pegou o celular imediatamente. Vou ligar pro Diego agora. Espera. Tentei impedi-la, mas ela já estava discando. Esperamos. 1 toque. 2. 3 toques. Caixa postal. Marina ligou de novo. Caixa postal de novo. Ele está rejeitando minhas ligações. Ela disse com uma voz perigosa. Aquele covarde maldito está rejeitando minhas ligações. Jorge tentou também. Mesmo resultado. Pai, Marina falou, guardando o celular com movimentos bruscos. Quando você sair daqui, você vai comigo para São Paulo. Não posso. Pode sim, e vai. Não vou deixar você continuar vivendo nessas condições. Não estou mais no quartinho. Aluguei um apartamento pequeno com o dinheiro do aluguel do prédio na Zona Norte. Que prédio? Jorge perguntou confuso. Um que herdei do seu pai. A gente aluga ele faz anos. Vocês não sabiam porque eu sempre guardava esse dinheiro para emergências. Meus filhos se entreolharam. Pai, Jorge disse devagar. Quantos segredos mais você tem? Não são segredos, são precauções. Você aprende a se cuidar quando fica viúvo. Marina sentou do meu lado de novo, pegando minha mão nas 2 dela. Pai, escuta com atenção. O Diego não tem direito de te tratar assim, não me importa se ele é meu irmão. O que ele fez é imperdoável. Ele é casado, tem que escolher a esposa. Escolher a esposa não significa humilhar o pai. Jorge explodiu. Eu sou casado, pai, tenho 3 filhos. E a Patrícia nunca me pediria para te tratar assim. Nunca. E se pedisse, ele continuou sem hesitar, então ela não seria a mulher com quem eu quero ficar. Uma boa esposa não te faz escolher entre ela e sua família. Uma boa esposa integra, não desintegra.
Essas palavras me fizeram chorar, porque o Jorge estava certo. Uma boa companheira não força você a abandonar os seus. Pai, Marina disse com voz firme, precisa entender uma coisa. Você nos deu tudo. Trabalhou até quebrar para a gente poder estudar. Pagou nossa faculdade. Nos ajudou quando precisamos. Agora é nossa vez de cuidar de você. Não quero ser um peso. Você não é um peso, Marina gritou. Você é nosso pai. E o fato de você achar que poderia ser um peso parte meu coração. Jorge se aproximou e abraçou nós dois. Pai, quando você sair daqui vamos resolver tudo. Eu vou conversar pessoalmente com o Diego. E se ele não mudar, se não se desculpar de joelhos, então eu vou renegar ele como irmão também. Não quero que briguem por minha causa. Não é por sua causa, pai. É sobre o que é certo. E o que o Diego fez é errado. Naquele momento, o médico entrou. Um homem mais velho, de óculos e expressão séria. Família Salazar, preciso falar sobre o estado do senhor Manuel. Todos ficamos tensos. O infarto leve foi causado por estresse agudo e prolongado. A pressão arterial do seu pai estava em níveis perigosos. Se não fizermos mudanças drásticas no estilo de vida dele, o próximo não vai ser leve. Vai ser um infarto fulminante e provavelmente fatal. As palavras caíram como pedras. Do que ele precisa? Marina perguntou imediatamente. Primeiro, eliminar completamente as fontes de estresse. Segundo, medicação diária para controlar a pressão. Terceiro, terapia psicológica, porque o dano não é só físico, é emocional também. E quarto, uma rede de apoio real. Família que cuide dele, não que destrua. Jorge e Marina assentiram. Ele vai ter tudo isso, Jorge disse. Você tem minha palavra. O médico olhou diretamente para mim. Senhor Manuel, o que está causando mais estresse para o senhor agora? A pergunta me pegou de surpresa. Pensei no Diego, na Jéssica, no quartinho de despejo, nos móveis vendidos, na humilhação. Meu filho mais velho, falei finalmente, e a situação com ele. Então, por prescrição médica, recomendo que corte contato temporariamente com essa situação. Pelo menos por 3 meses. Você precisa se curar. E não pode se curar se continuar sendo ferido. Essas palavras foram como uma libertação. Um médico estava me dando permissão para me afastar, para cuidar de mim, para colocar limites sem culpa. Vou fazer isso, disse. Marina apertou minha mão. E vamos estar com você em cada passo do caminho. Saí do hospital 3 dias depois. Marina ficou comigo num hotel próximo. O Jorge teve que voltar para Brasília por causa do trabalho, mas ligava 4 vezes por dia. O Diego nunca apareceu. Nem uma ligação, nem uma mensagem, nada. Mas eu não esperava mais nada dele. Porque tinha descoberto algo importante naquela cama de hospital. Eu tinha procurado amor no lugar errado. O Diego tinha mostrado quem era. E eu precisava aceitar isso. Mas a Marina e o Jorge, eles me mostraram que eu não estava sozinho. Que ainda tinha família. Família de verdade. Uma semana depois, eu estava sentado no apartamento pequeno que tinha alugado com o dinheiro do aluguel. Era um lugar modesto. Um quarto, uma cozinha pequena, um banheiro completo. Mas era meu. Limpo, arrumado, tranquilo. Marina me ajudou a decorar. Compramos plantas, cortinas novas, uma cadeira de balanço confortável para ler. E pela primeira vez em meses, me senti em casa. Estava tomando café na mesinha pequena perto da janela quando meu celular tocou. Um número desconhecido. Hesitei antes de atender. Alô? Senhor Manuel? Aqui é o Dr. Mendes. Dr. Mendes. Bom dia. Tenho algumas notícias. O Diego acabou de fazer o primeiro pagamento. R$ 2.700. R$ 1.500 de aluguel e 1.200 da dívida. Fiquei em silêncio, processando. Sério? Sim, e tem mais. Sua nora, a Jéssica, conseguiu um emprego. Vendedora numa loja de departamentos, setor de perfumaria. Não consegui evitar um sorriso pequeno. A Jéssica, que nunca tinha trabalhado um dia na vida, agora vendendo perfume. A vida tem jeitos estranhos de ensinar lições. Obrigado por me avisar, Dr. Mendes. Tem mais uma coisa, Manuel. O Diego ligou para o escritório.
Perguntou sobre você. Disse que precisa falar com você. Não estou pronto para isso, falei imediatamente. Entendo. Só queria que você soubesse. Desliguei e fiquei olhando pela janela. Lá fora, a vida continuava. Pessoas andando, crianças brincando, vendedores ambulantes gritando suas mercadorias. E ali estava eu, vivo, respirando, me curando. Tinha perdido muito, mas também tinha ganhado algo inestimável. Tinha recuperado minha dignidade, e ninguém nunca mais ia tirar isso de mim. Mas o Diego não ia desistir tão fácil. E o que ele fez em seguida me forçou a tomar a decisão mais difícil da minha vida. 3 semanas depois de sair do hospital, eu estava regando as plantas na minha pequena varanda, quando ouvi batidas na porta. Fortes, desesperadas, insistentes. Pai, pai, por favor, eu sei que você está aí. Era o Diego. Congelei, o regador ainda na minha mão. Pai, a gente precisa conversar. Por favor, é importante. Não queria abrir. O médico tinha me dito para evitar estresse. A Marina tinha me feito prometer que não veria o Diego até estar mais forte. Mas ele era meu filho. E por mais que tivesse me machucado, ainda era meu filho. Abri a porta só uma fresta. O Diego estava destruído. Tinha perdido pelo menos 15 quilos. Tinha olheiras profundas e escuras. As roupas penduravam no corpo como se fossem 2 tamanhos maiores. Parecia um fantasma de si mesmo. O que você quer, Diego? Perguntei com voz neutra. Preciso falar com você. Por favor, 5 minutos. O médico me proibiu de situações estressantes. Eu sei. A dona Lourdes me contou. Pai, eu não sabia que você estava tão doente. Se soubesse... Você foi notificado 8 horas antes dos seus irmãos. E não veio. Essas palavras o atingiram como um tapa. Vi os olhos dele se encherem de lágrimas. A Jéssica não deixou. Ela disse que era uma manipulação sua, que você queria fingir de vítima. Eu acreditei nela. E quando percebi meu erro, você já tinha saído do hospital e eu não sabia onde você estava. A Marina e o Jorge me acharam sem problema, porque eles são filhos melhores que eu, ele disse com voz quebrada. Pai, por favor, só me deixa entrar 5 minutos. Preciso te falar uma coisa importante. Contra meu bom senso, abri a porta. O Diego entrou e olhou em volta do apartamento pequeno. Vi vergonha no rosto dele. Dor. Arrependimento. É bonito, ele disse baixinho. Pequeno, mas aconchegante. É o que posso pagar com o aluguel do prédio do seu pai. Ele sentou no sofá cuidadosamente como se tivesse medo de quebrar algo. Pai, vim te dizer que você estava certo sobre tudo. Olhei para ele com desconfiança. A Jéssica está me destruindo. Ele continuou. Desde que assinamos o contrato e ela teve que trabalhar, ficou insuportável. Reclama o tempo todo. Diz que tudo é minha culpa, que prometi uma vida e dei outra. E você prometeu, não foi? Falei sem emoção. Você prometeu uma casa que não era sua. Eu sei. Ele colocou o rosto nas mãos. Eu sei, e foi meu erro. Um erro enorme. Mas pai, estou preso. Tem um bebê vindo. Não posso me divorciar agora. Foi para isso que veio? Chorar sobre seus problemas conjugais? Não, vim pra... Ele respirou fundo. Vim pedir seu perdão. De joelho se for preciso. Por tudo. Por jogar suas coisas fora. Pelo quartinho de despejo. Pelo dinheiro. Pelos móveis da avó. Por fechar a porta na sua cara. Por não ir no hospital. Por ser o pior filho do mundo. Lágrimas escorriam pelo rosto dele. E eu senti nada. Essa foi a parte mais aterrorizante. Que meu próprio filho estava chorando na minha frente e eu não sentia vontade de confortá-lo. Diego, falei devagar. A Jéssica sabe que você está aqui? Ele balançou a cabeça. Saí escondido enquanto ela estava no trabalho. Se ela descobrir, vai ficar louca. Por quê? Porque ela ainda está com raiva de você. Diz que você arruinou nossas vidas. Que tirou tudo da gente. Soltei uma risada amarga. Não tirei nada de vocês, coloquei limites, tem diferença. Eu sei, pai, eu sei, mas ela não vê assim. E você, como vê? Diego levantou a cabeça para mim. Vejo que perdi meu pai por uma mulher que nem me respeita.
que grita comigo, que me culpa por tudo, que ameaça levar meu filho embora se eu não fizer o que ela quer. Então se divorcie. Falei simplesmente. Não posso. Estamos esperando um bebê. Diego, eu fiquei viúvo quando sua mãe estava grávida de 8 meses do Jorge. Tive que seguir sozinho. Se você trabalha, pode sustentar seu filho, com ou sem a Jéssica. Mas nada. Ou você fica com ela e aceita as consequências, ou se separa e constrói uma vida nova. Mas não pode continuar assim, se destruindo. E não pode vir aqui esperando que eu resolva sua vida. Diego ficou em silêncio por um longo tempo. Você não me ama mais, pai? Ele perguntou com voz de criança pequena. Essa pergunta partiu meu coração. Sempre vou te amar, Diego. Você é meu filho. Te carreguei no colo, te criei, te ensinei a andar, a falar, a ler. Mas não confio mais em você. E não sei se algum dia vou conseguir confiar de novo. O que eu tenho que fazer? Ele implorou. Me diz o que fazer para recuperar sua confiança. Crescer. Falei simplesmente. Parar de ser uma criança que espera que o pai resolva tudo. Tomar decisões como adulto. Defender o que é certo mesmo quando é difícil. E se eu fizer isso, se eu mudar, você me perdoa? Não sei, Diego. Honestamente, não sei. Ele se levantou devagar do sofá. Parecia mais velho do que era. Cansado. Derrotado. Então tudo o que posso fazer é mostrar com ações, ele disse. Sem mais palavras. Caminhou até a porta. Antes de sair, se virou uma última vez. Quando o bebê nascer, você viria conhecer? A pergunta me pegou desprevenido. Se você me convidar de verdade, se me tratar com respeito, se a Jéssica aceitar minha presença sem drama, então sim, eu vou. Obrigado, pai. E ele saiu. Fiquei no meio do apartamento tremendo. A Marina estava certa. Ver ele tinha sido estressante, mas também necessário, porque o Diego precisava ouvir a verdade, e eu precisava falá-la. Naquela noite não consegui dormir. Ficava repassando a conversa na cabeça. As palavras do Diego, o rosto devastado dele. Tinha sido duro demais, frio demais, ou estava apenas protegendo meu coração de mais dor? Às 2 da manhã meu celular tocou. Era a Marina. Pai, você está acordado? Sim, filha. O que foi? Acabei de receber uma ligação muito estranha de uma mulher que diz ser a mãe da Jéssica. A dona Cláudia. Meu sangue gelou. O que ela queria? Ela quer se encontrar com você. Diz que é urgente. Que tem informações que você precisa saber sobre a Jéssica e o Diego. Informações? Que tipo de informações? Ela não quis dizer por telefone, só que é sério e que pode mudar tudo. Minha mente começou a girar. Por que a mãe da Jéssica quereria falar comigo depois de como me tratou naquele jantar horrível? O que você acha? Perguntei para Marina. Acho que você deveria ouvir, mas não sozinho. Já estou indo para aí. Chego amanhã de tarde. Minha filha sempre me protegendo. Obrigado, Marina. É para isso que estamos aqui, pai. Ninguém vai te machucar de novo. Não enquanto eu estiver respirando. No dia seguinte, a Marina e eu nos encontramos com a dona Cláudia numa lanchonete no centro. Ela chegou pontualmente, mas estava diferente da mulher arrogante e elegante que eu conhecia. O cabelo estava despenteado, tinha olheiras profundas. As mãos tremiam enquanto segurava a bolsa. Obrigada por virem, ela disse com voz quebrada. O que a senhora quer, dona Cláudia? Marina perguntou em tom profissional e frio. A dona Cláudia tirou um envelope da bolsa. Colocou sobre a mesa. Preciso que saibam a verdade sobre minha filha, sobre o que ela realmente é. Abriu o envelope com mãos trêmulas. Dentro havia documentos, muitos documentos, extratos de cartão de crédito que eu nunca tinha visto. Todos em nome da Jéssica. Todos com dívidas enormes. 32 mil reais, li em voz alta, sentindo minha boca secar. Em dívida de cartão de crédito? Como isso é possível? Os olhos da dona Cláudia estavam vermelhos. Ela parecia anos mais velha do que da última vez que a vi. Minha filha é viciada em compras. Compradora compulsiva. É assim desde os 22 anos. Eu e o pai dela já pagamos as dívidas 5 vezes. 5.
Marina pegou os documentos e revisou com olho de advogada. Esses cartões foram tirados há 4 anos, muito antes dela casar com o Diego. Exatamente. Dona Cláudia assentiu. A Jéssica conheceu o Diego num aplicativo de namoro. Quando descobriu que ele tinha uma casa, bem, ela viu a oportunidade perfeita. Espera, interrompi, sentindo náusea. A senhora está dizendo que sua nora casou com meu filho por interesse? Não só isso. Ela tirou mais papéis do envelope. Laudos médicos, receitas, mensagens impressas. A Jéssica não pode ter filhos. Ela tem um problema no útero desde os 18 anos. Sabemos disso desde então. Os médicos foram claros. Gravidez natural é impossível. Marina e eu nos entreolhamos em horror. O quê? Sussurrei. Mas ela está grávida. A gente viu ela no jantar, o médico foi mencionado, ela disse que não podia se estressar. Ela está mentindo. Dona Cláudia disse com voz quebrada. Não existe gravidez. Nunca existiu. Ela me entregou o celular dela. Eram conversas de WhatsApp entre ela e a Jéssica. Jéssica, já contei pro Diego que estou grávida. Ele ficou tão feliz. Dona Cláudia, Jéssica, você não pode fazer isso. Quando ele descobrir que mentiu, Jéssica, ele não vai descobrir. Vou dizer que perdi em alguns meses. Mas até lá vou estar bem estabelecida na casa. Dona Cláudia, isso é errado, muito errado. Jéssica, você nunca me apoia, sempre criticando. Por isso estou nessa situação. Preciso dessa casa, mãe. Preciso sair das dívidas, ou vão me processar. Senti como se não conseguisse respirar. O Diego não sabe de nada disso? Nada. A Jéssica é muito boa em mentir. Sempre foi. Ela comprou roupas de gestante. Pesquisa sintomas de gravidez na internet para fingir enjoos. Até comprou testes de gravidez positivos pela internet para mostrar fotos. Por que está nos contando isso? Perguntei. A senhora é mãe dela. Por que trair a própria filha? Dona Cláudia colocou o rosto nas mãos e começou a chorar. Porque não aguento mais. Não consigo continuar vendo ela destruir vidas. Ela enganou 3 homens antes do Diego. Sempre a mesma história. Eles se apaixonam. Ela inventa gravidezes. Consegue dinheiro. E quando não consegue mais sustentar a mentira, desaparece. Meu Deus, sussurrei. Mas dessa vez foi diferente. Dessa vez ela encontrou alguém que tinha uma casa e decidiu ficar. E quando o senhor apareceu como obstáculo, eu vi ela fazer coisas horríveis. Jogar suas coisas fora, vender seus móveis, humilhar o senhor. E eu não disse nada. Por que não? Marina perguntou com voz dura. Tinha medo. Dona Cláudia chorou. Minha filha pode ser perigosa. Ela manipula, mente, ameaça. Disse que se eu contasse alguma coisa pro Diego, me cortaria da vida dela para sempre. E ela é minha única filha, meu único bebê. Mas ela não é mais um bebê, falei com voz firme. É uma mulher adulta cometendo fraude. E a senhora é cúmplice ficando calada. Dona Cláudia assentiu pelas lágrimas. Eu sei, por isso estou aqui, porque ontem a Jéssica veio me pedir mais dinheiro, 7.000 reais. Diz que precisa fazer exames de gravidez falsos para continuar enganando o Diego. E eu não posso mais continuar com isso. Não posso. Marina pegou todos os documentos e guardou cuidadosamente. Vou precisar de cópias autenticadas de tudo isso. E preciso que a senhora esteja disposta a testemunhar se necessário. O que for preciso, Dona Cláudia disse. Só quero que isso acabe antes que minha filha arruine mais vidas. Onde está seu marido nisso tudo? Perguntei. O Armando não sabe de nada. Ele acha que a Jéssica finalmente se acertou. Se ele descobrir disso, não sei o que faria. Ele tem tanto orgulho dela. Bom, ele vai ter que descobrir, Marina disse. Porque isso é sério. Muito sério. Fiquei olhando para os documentos na mesa. Meu filho. Meu pobre Diego. Enganado, manipulado. Destruído por uma mulher que nunca o amou. Que só viu uma oportunidade nele. Preciso contar para ele, falei. O Diego tem que saber a verdade. Tem certeza, pai? Marina perguntou. Isso vai destruí-lo. Ele já está destruído. Mas pelo menos se souber a verdade,
Pode começar a reconstruir sobre uma base real, não sobre mentiras. Dona Cláudia pegou minhas mãos. Obrigada. Obrigada por ser mais mãe do que eu sou. Por proteger seu filho mesmo quando ele não te protegeu. As palavras dela me machucaram porque eram verdade. Eu ainda era um pai apesar de tudo. Naquela mesma tarde, disquei o número do Diego. Ele atendeu no segundo toque. Pai? Diego. Preciso que venha para o meu apartamento agora. É urgente. Está tudo bem? Aconteceu alguma coisa? Estou bem, mas precisamos conversar. Traga a Jéssica com você. A Jéssica? Mas pai. Diego. Falei com voz firme. Ou vocês dois vêm em 1 hora ou eu vou aí. E acredite, você não quer que essa conversa seja na sua casa. Tá bom, a gente vai. Desliguei e olhei para Marina. Está pronta? Ela perguntou. Não, mas precisamos fazer isso. 45 minutos depois, bateram na porta. Abri. O Diego estava ali, nervoso, puxando o colarinho da camisa. Ao lado dele, a Jéssica, com cara de poucos amigos e roupas apertadas de gestante. Espero que isso seja importante, seu Manuel. Jéssica disse em tom entediado. Tive que pedir dispensa do trabalho. Entre. Falei simplesmente. Eles entraram. Sentaram no sofá. Marina ficou do meu lado, uma pasta nas mãos. O que está acontecendo? Diego perguntou. Por que a Marina está aqui? Porque o que vou te contar é muito sério. E você precisa de apoio familiar. Vi o rosto da Jéssica mudar de entediado para alerta. Sério? Ela perguntou com voz aguda. Do que está falando? Estou falando de mentiras, disse, olhando diretamente para ela. De fraude, de manipulação. Não sei do que. Sua mãe veio me ver, interrompi. E contou tudo. Vi a cor sumir do rosto da Jéssica. Minha mãe. O que ela disse? Marina abriu a pasta e começou a tirar documentos. Ela disse que você não está grávida, que nunca esteve, que tem uma condição médica que impede de ter filhos, e que mentiu pro Diego para ficar com a casa. O silêncio foi ensurdecedor. Diego se levantou devagar do sofá. O quê? A voz dele saiu como um sussurro. O que você disse? Ela está mentindo, Jéssica gritou. Minha mãe é louca, está inventando coisas porque tem ciúmes de eu ser feliz. Aqui estão os documentos médicos, Marina disse mostrando. Autenticados com seu nome completo. Diagnóstico, útero bicorno com aderências graves. Impossibilidade de gravidez natural. Esses são antigos, de anos atrás, melhorei. A data é de 7 meses atrás, Marina disse friamente, quando você já estava casada com o Diego. E aqui está a conversa com sua mãe onde você admite que está mentindo sobre a gravidez. Ela mostrou o celular com as mensagens. Diego pegou com mãos trêmulas. Leu 1 vez, 2, 3, e então desabou no sofá com a cabeça nas mãos. Não, ele sussurrou. Não pode ser. Diego, meu amor, me escuta. Jéssica se ajoelhou na frente dele. Estou grávida, sim, juro. Esses documentos são falsos. Sua mãe forjou para nos separar. Então, por que sua própria mãe me deu essas informações? Perguntei. Porque ela me odeia. Porque sempre me odiou. Jéssica. Diego disse com voz morta, levantando a cabeça. Me mostra exames de gravidez recentes, de um médico de verdade. Com seu nome. Jéssica abriu a boca. Fechou. Abriu de novo. Eu tenho em casa. Mentirosa, Marina disse. Sua mãe também nos contou que você compra testes de gravidez positivos pela internet. Que tudo foi armação desde o começo. Não, estou grávida, estou. Então vamos pro hospital agora, Diego disse se levantando. Agora mesmo. E você vai fazer um ultrassom na minha frente. Jéssica congelou. Agora. Os prontos socorros estão abertos 24 horas, Marina disse. Vamos agora. Não, não vou. Não tenho que provar nada para vocês. E ali estava. A confissão sem palavras. Diego olhou para ela com olhos cheios de lágrimas. Me diz a verdade. Ele disse com voz quebrada. Por favor, só me diz a verdade. Jéssica ficou em silêncio por um longo tempo. E então, devagar, começou a chorar. Não estou grávida,
Ela sussurrou. Nunca estive. O grito de dor que saiu do Diego rasgou minha alma. Ele colocou as mãos na cabeça, puxando o cabelo, andando em círculos como um animal enjaulado. Por quê? Ele gritou. Por que fez isso comigo? Porque precisava da casa. Porque tenho dívidas, porque estava desesperada. E eu? Diego estava chorando descontroladamente. Eu não importei? Meus sentimentos? Minha vida? Ia dar certo. Ia dizer que perdi em alguns meses e pronto. Ninguém ia se machucar. Você me destruiu, Diego soluçava. Larguei meu pai. Deixei ela me humilhar. Gastei todo o meu dinheiro. E tudo por uma mentira. Jéssica tentou se aproximar dele, mas Diego recuou como se ela fosse veneno. Não me toca. Nunca mais me toca. Diego, por favor. Sai daqui, ele rugiu. Sai daqui. Nunca mais quero te ver. Jéssica olhou para mim com ódio puro. Isso é culpa sua, ela sibilou. Você arruinou tudo. A gente podia ter sido feliz. Felicidade construída em mentiras não é felicidade. Falei com calma. É só uma ilusão esperando para desmoronar. Jéssica pegou a bolsa e saiu do apartamento batendo a porta. O Diego desabou no chão, chorando como uma criança pequena. Me aproximei devagar. Sentei no chão ao lado dele. E pela primeira vez em meses, abracei ele. Meu filho, meu pobre filho quebrado. Desculpa, pai, desculpa tanto. Shhh. Balancei ele suavemente. Acabou agora. Acabou. Você vai conseguir me perdoar algum dia? Já perdoei, filho. Falei, sentindo minhas próprias lágrimas caírem. No momento em que você decidiu procurar a verdade. Ficamos assim no chão do meu apartamento pequeno, chorando juntos. Porque às vezes, para reconstruir, primeiro você precisa desmoronar completamente. E meu filho tinha acabado de bater no fundo do poço. Mas eu ia estar ali para ajudar ele a se erguer. Porque é isso que pais fazem. Perdoam, curam, reconstroem. Mesmo quando dói. Especialmente quando dói. Os dias seguintes foram um turbilhão. O Diego entrou com pedido de divórcio imediatamente. Com as evidências que tínhamos, a gravidez falsa, as dívidas escondidas, as mensagens confessando a manipulação, o advogado disse que seria rápido e decisivo. A Jéssica tentou lutar, exigiu compensação financeira, ameaçou processar por danos emocionais. Até inventou que o Diego tinha abusado dela, mas cada mentira desmoronou diante das evidências. Dona Cláudia, fiel à palavra, testemunhou contra a própria filha. Foi dilacerante vê-la no tribunal chorando enquanto contava a verdade. O senhor Armando, ao descobrir de tudo, teve um colapso nervoso. Ficou 4 dias no hospital. Quando saiu, proibiu a Jéssica de voltar para a casa dele. A Jéssica ficou sozinha, sem casa, sem marido, sem família. E embora parte de mim sentisse pena, outra parte, a parte que tinha sido humilhada e destruída, sabia que isso era justiça, não vingança. Justiça. As consequências naturais das ações dela. 3 meses depois do divórcio, o Diego e eu estávamos sentados no meu apartamento tomando café. Ele tinha se mudado para um kitnet pequeno perto do trabalho. Estava ainda mais magro, mas seus olhos tinham uma clareza que eu não via há anos. Pai, ele disse, mexendo o açúcar no café, tenho pensado muito sobre tudo. Sobre como chegamos nesse ponto. E percebi uma coisa. O quê? Perguntei. Não casei com a Jéssica por amor. Casei por medo. Medo de quê? De ficar sozinho. De não ser o suficiente. Quando a mãe morreu, eu tinha só 17 anos. E vi você trabalhar até quebrar para nos criar. Sempre quis te mostrar que valeu a pena. Que seu sacrifício valeu a pena. A voz dele quebrou. Então, quando a Jéssica apareceu, linda, confiante, interessada em mim, achei que era minha chance de ter a família perfeita, de te mostrar que consegui. Mas fiz tudo errado, pai, ele continuou. Em vez de te proteger, te machuquei. Em vez de honrar seu sacrifício, pisoteei nele. Traí tudo que você me ensinou para impressionar alguém que nunca me amou. Lágrimas rolavam pelo rosto dele. Como você consegue me perdoar? Como consegue sequer me olhar depois do que fiz?
Me levantei da cadeira e sentei ao lado dele. Peguei o rosto dele nas minhas mãos como quando ele era criança e tinha pesadelos. Diego, escuta com atenção. Todo mundo comete erros. Todo mundo. O importante não é o erro, mas o que você faz depois. Mas você reconheceu seu erro, pediu perdão, terminou um relacionamento tóxico, está reconstruindo sua vida. Isso exige mais coragem do que nunca cometer erro nenhum. Você realmente me perdoa? Já te falei. Te perdoei no momento em que teve coragem de buscar a verdade. Abraçamos forte. E senti algo que tinha se quebrado entre nós começar a se curar. Não estava completamente curado. Ainda tinha cicatrizes. Ainda doía. Mas estava se curando. E isso era suficiente por enquanto. Hoje, 1 ano depois, estou sentado no jardim da minha casa na Rua das Acácias. Aquela mesma casa que quase perdi. Que recuperei. Que agora é verdadeiramente minha de novo. Reformei tudo. Pintei as paredes com cores novas. Coloquei plantas em cada janela. A Marina me ajudou a renovar a cozinha. O Jorge me ajudou a arrumar o jardim. E o Diego. O Diego vem todo domingo comer comigo. Às vezes traz os irmãos. Às vezes vem sozinho, mas sempre vem. Na hora certa. Respeitoso. Carinhoso. Uma tarde estávamos os 4 no jardim. Eu, o Diego, a Marina e o Jorge. Tomando suco de limão à sombra da goiabeira que plantei anos atrás. Sabem que dia é hoje? Perguntei. Que dia? Marina perguntou. Exatamente 1 ano atrás, voltei do velório do tio Sebastião e encontrei minhas coisas no quintal. Um silêncio desconfortável caiu. Pai, Diego começou. Não, interrompi com um sorriso. Não estou falando isso para te fazer sentir mal. Estou falando porque há 1 ano atrás achei que tinha perdido tudo. Minha casa, minha dignidade, minha família, meu filho. Olhei para os 3. Mas o que realmente aconteceu foi que perdi as ilusões, as mentiras, os relacionamentos falsos. E quando tudo isso foi embora, descobri o que realmente importa. O quê? Jorge perguntou. Vocês, os que ficaram, os que lutaram por mim, os que me mostraram que família não é perfeita, mas pode ser real. O Diego discretamente limpou os olhos. Também descobri algo sobre mim mesmo. Continuei. Descobri que posso ser forte, que posso colocar limites, que posso exigir respeito sem sentir culpa, que não preciso aceitar migalhas de amor. Você nos ensinou uma lição a todos, pai. Marina disse. Às vezes o maior amor é aquele que diz, chega. Exatamente. Brindamos com nossos copos de suco. E rimos. E pela primeira vez em muito tempo, senti que tudo estava no lugar certo. Naquela noite, quando meus filhos foram embora e fiquei sozinho, saí para o jardim mais uma vez. Olhei para as estrelas. O mesmo céu que olhei há 1 ano quando achei que minha vida tinha acabado. Mas não tinha acabado. Tinha recomeçado. Eu tinha caído. Tinha sido quebrado. Tinha batido no fundo do poço. Mas levantei. E aprendi a lição mais importante de todas. Que dignidade não se dá. Se defende. Que respeito não se implora. Se exige. Que amor verdadeiro não humilha. Eleva. E que nunca, jamais é tarde demais para limpar sua vida de tudo que não te serve. Mesmo quando isso significa ficar sozinho por um tempo. Porque estar sozinho com sua dignidade intacta é melhor que estar acompanhado na humilhação. Sorri, olhando para as estrelas. Obrigado, Sebastião. Sussurrei, pensando no meu irmão. Obrigado por me ensinar que a vida é curta e não deve ser desperdiçada com pessoas que não nos valorizam. O vento soprou suavemente, balançando a goiabeira. E juro que senti a resposta do meu irmão naquele vento. De nada, mano. Agora vive de verdade. E foi exatamente isso que fiz. Vivi com dignidade, com paz, com amor próprio e com a certeza de que tinha vencido a batalha mais importante de todas. A batalha pela minha própria alma. Se essa história tocou seu coração, é porque algo nela ressoou com você. Talvez você também tenha sido humilhado por alguém que deveria te amar. Talvez também tenha se sentido sem valor no caminho que deveria aceitar as migalhas.
Deixa eu te falar uma coisa do fundo da minha alma. Você tem valor. Sempre teve valor. E merece respeito. Não importa a sua idade. Não importa se é pai, avô, filho ou irmão. Não importa quantas vezes te fizeram sentir pequeno. Você tem direito à sua dignidade, ao seu espaço, à sua paz, à sua felicidade. E se alguém, qualquer pessoa, te faz sentir menos do que você é, então é hora de fazer uma limpa. De dizer, chega, de colocar limites, de exigir respeito, de se defender, porque a vida é curta demais para viver de joelhos. E nunca, jamais é tarde demais para se levantar. Eu fiz isso aos 57 anos. Você também pode. Se essa história tocou seu coração, deixa um comentário me contando de onde você está assistindo. Brasil, Portugal, Angola, Moçambique. Adoraria saber que essas palavras chegaram até você. Dá um like se você acredita que dignidade não tem preço. E se inscreve no canal para mais histórias de homens e mulheres corajosos que decidiram não desistir. Porque todos nós temos um guerreiro dentro esperando para despertar.